Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje eu vim aqui para fazer um pequeno devocional com vocês, algo assim de um projeto que eu tenho criado, sabe? Que Deus colocou no meu coração. Mas eu explico certinho pra vocês, eu vou separar um vídeo pra falar só disso pra vocês e é isso. Então vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre Timóteo, um jovem líder. Timóteo ele foi enviado por Paulo até Éfeso. Timóteo ele nasceu na cidade de Listra, onde é a atual Turquia hoje em dia. E Timóteo ele era um jovem que tinha objetivos assim, digamos que um pouco diferente dos jovens da sua época. Quem sabe os jovens da sua época tinham os sonhos diferentes, tinham sonhos e objetivos que não eram os que Timóteo tinha. Timóteo então ele estava fora do padrão desse jovem. Então Paulo conhece a Timóteo, que foi instruído pela sua mãe desde pequeno. Ele cresceu sabendo das leis da Bíblia, sabendo das tradições judias, enfim. Por que a sua mãe? Porque o seu pai, ele era grego. Então, digamos assim, que ele era gentil, ele não tinha muito conhecimento sobre essas tradições. E Paulo, conhecendo a Timóteo, Paulo vê muito potencial naquele rapaz. Paulo, ele vê que Timóteo, ele pode sim liderar uma igreja, que ele é um servo de Deus realmente. Então Paulo, ele meio que adota Timóteo, digamos assim, porque assim como dizem 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Enfim, então quando Paulo chega à cidade de Listra, ele se reencontra, porque ele já havia passado por Listra, ele se reencontra com Timóteo. Então Paulo ele leva Timóteo em duas de suas viagens, ou seja, na segunda viagem missionária e na primeira. E Timóteo, ao ir nessas viagens, ele aprende muito com Paulo, porque Paulo ele era um homem ousado, ele era um homem usado por Deus. E Timóteo pega Paulo como um exemplo, como uma influência para ele. Paulo, digamos assim, foi um professor em Jesus para Timóteo. E Timóteo chegando em Éfeso, imagine os olhares e as pessoas olhando, pensando que ele não tem experiências de vida suficiente para aquele cargo. Então, Paulo, todas as vezes que escrevia Timóteo, se a gente for ler, a gente percebe que Paulo dizia para Timóteo, para as pessoas também, não desprezeis, porque às vezes as pessoas olhavam e na cabeça das pessoas, Timóteo era uma pessoa muito jovem. Timóteo, ele, às vezes, as pessoas pensavam que ele não tinha muito potencial para aquilo, não tinha muita experiência de vida, quem sabe. E Paulo, ele escreve as cartas de Timóteo, encorajando ele, dizendo para Timóteo que para ele continuar na fé, continuar firme. Porque naquela cidade, em Éfeso, haviam também muitos falsos profetas, pessoas que pregavam coisas erradas da palavra, elas distorciam completamente a Bíblia. E Paulo ele pega e instrui a Timóteo, dizendo para ele tomar cuidado com isso, e que é para ele lutar contra isso também, porque o povo não tinha muito discernimento, digamos assim. Então Timóteo é levado, mesmo jovem, e ele instrui esse povo. E passando assim, Timóteo nunca desistiu da fé, e Paulo nunca o abandonou, digamos, né? Porque Paulo ele vivia encorajando e mandando cartas, assim como para Tito. Paulo também enviava muitas cartas encorajando. O propósito de Paulo foi esse, e o ensinando. E uma coisa importante, Timóteo, antes dele liderar, ele soube ser liderado. Timóteo ele sabia o lugar dele. Digamos assim que mesmo ele estando em um posto de grande influência, ele sabia ser influenciado e ele sabia ser liderado por pessoas certas. Antes de Timóteo sair da sua cidade, Listra, os anciões e Paulo oraram por ele, impondo as mãos na cabeça de Timóteo, o que trouxe mais ainda o poder de Deus sobre a vida dele, o que trouxe mais ainda a autoridade de Deus sobre a vida dele. E Paulo ele explica que Timóteo ele já tinha profecias que diziam que Deus tinha uma obra na vida dele, dizendo que ele iria influenciar as pessoas. Então Timóteo ele já tinha uma carga, já tinha uma promessa. Então se você tem uma promessa, não desista dessa promessa. Assim, creio eu que nós jovens muitas das vezes vamos olhar e
vão nos ver como sem experiências ou que somos fracos demais. Sim, nós estamos aprendendo nesse caminho. Temos que saber o nosso lugar, mesmo liderando muitas das vezes, mas também temos que saber ser liderados e ouvir conselhos, que é o que Paulo faz muito nessas cartas de Timóteo. Se você for olhar, Paulo ele deu conselhos sobre tudo para Timóteo. Sim, sobre as falsas profecias, sobre casamento, sobre como Timóteo instruiu o povo, enfim. Paulo não deixou Timóteo, Paulo continuou instruindo. Imagine comigo se Timóteo ele quisesse seguir os seus próprios preceitos, sua própria forma de agir, digamos assim, mas não. Timóteo ele escutou os conselhos e colocou em prática, não só escutou, colocou em prática. E Timóteo guardou a essência que a sua mãe, que era judia, a ensinou. Desde pequeno, ele não deixou essa essência apagar. Mas é isso, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Dá uma passadinha lá no meu blog, logo eu vou estar postando, não sei se já foi postado lá, mas eu coloquei um artigo lá também falando sobre a vida de Timóteo, algo um pouco mais detalhado. Se você gosta de ler, eu acho que você vai gostar disso daí. Vou deixar o link aqui embaixo. E daqui pra frente vão ter muitos vídeos sobre devocionais. Se tem algum tema que vocês querem saber, alguma coisa, coloquem aqui nos comentários. Me sigam nas minhas redes sociais também, porque lá eu vou começar a estar postando bastante coisa também. Muito obrigada se você assistiu até aqui e até logo!